Nós vamos falar hoje sobre os espíritas e a legalização do aborto, né? Nós somos a favor ou contra, né? Então, muito se falou sobre legalização do aborto nas últimas semanas. E qual é o posicionamento da nossa doutrina? Como a gente pensa a respeito? E aí, quando eu comecei a preparar o estudo, eu logo me deparei com uma situação, uma história, né? Uma narrativa de uma passagem da vida de Chico Xavier. Uma vez perguntaram para Chico assim: Chico, o que, que você acha sobre o aborto? O que, que você acha do aborto? E antes de Chico mencionar, né, a sua posição a favor ou contra, Chico, naquela sabedoria que lhe era bastante peculiar, olhou para o seu interlocutor e respondeu da seguinte forma: meu filho, eu sou muito grato porque a minha mãe não me abortou, porque eu estou aqui. E essa reflexão de Chico, ela já foi até citada por vários expositores, né, no movimento espírita, e entre eles, Haroldo Dutra Dias chega a comentar o seguinte, que quando o Chico se coloca dessa forma, ele nos propõe uma reflexão no sentido de que bom que nossa mãe não nos abortou, porque nós estamos aqui graças a essa atitude, a essa determinação dela de nos aceitar e de permitir que nós tivéssemos essa oportunidade aqui na Terra. E é dentro desta perspectiva que nós vamos trabalhar hoje, não buscando um julgamento, mas buscando fazer uma análise real de como o Espiritismo se posiciona perante a questão do aborto, porque, né, vamos entender esse posicionamento, né, do Espiritismo em relação ao aborto, e vamos também discutir algumas questões que estão agregadas dentro desse contexto. E apesar de ser um assunto, né, que se fala bastante, por que aborto é ainda questão de pauta? Por que a gente volta a falar de aborto? Né? Porque se a gente olha, as últimas décadas, elas são marcadas. Se a gente pensa, por exemplo, no nosso país, no Brasil, por um período de intensas disputas políticas em torno de questões relacionadas ao aborto. Tanto em torno de questões relacionadas ao aborto propriamente dito, mas também em termos da luta pela expansão dos direitos reprodutivos das mulheres, quanto das investidas pelo recrudescimento da legislação sobre a interrupção voluntária da gravidez. Então, muitas questões têm sido colocadas, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no nosso país, nós tivemos a nossa Constituição, né, de 1988, que é uma Constituição que ela é muito pautada, né, na questão democrática, né, dos valores, da participação popular, de organizações populares, organizações civis, e isso faz com que assuntos que antes, né, eram tabus ou antes havia uma certeza determinada a respeito daquilo, passem a ser olhados sob diferentes vertentes, diferentes olhares, né? E cada um se posiciona, né, sob a ótica da sua vivência, dos seus valores, das suas crenças. E nós, como espíritas, né, temos ali as obras básicas a nos nortearem. E o Espiritismo tem um posicionamento bastante, né, direto em relação ao aborto, que é o que a gente vai estar conversando na noite de hoje. E muito quando a gente pensa, né, na discussão sobre o aborto, uma coisa que parte sempre e que surge logo como pauta é a questão da autonomia individual, é a questão da mulher ser capaz de definir o que ela vai poder fazer ou não com o seu corpo. Mas a gente pergunta, é possível interpelar o tema aborto
No ponto de vista espírita, né, no ponto de vista em que nós temos, né, do conhecimento doutrinário, por uma ótica de noção de escolha ou de autonomia individual, né? Então, esse seria um primeiro questionamento que nós traríamos na noite de hoje. E aí a gente já tem claramente, né, a resposta da Federação Espírita Brasileira através de inúmeras campanhas que foram realizadas nos últimos anos, desde uma campanha lá em defesa da vida de 1993 até campanhas mais recentes, onde a federação se posiciona sempre no respeito à vida, aborto não. E aí a gente pergunta no que se baseia esse posicionamento da Federação Espírita Brasileira. Nós vamos encontrar lá na questão 880 do Livro dos Espíritos uma pergunta de Kardec direcionada aos espíritos, na qual ele questiona assim: qual o primeiro de todos os direitos naturais do homem? E a resposta que ele recebe é: o primeiro direito natural é o de viver. Então, baseando-se nessa resposta dos espíritos, nós já vamos atrelar o quê? Que a vida, né, é um direito natural. E, portanto, devemos respeitar e dar o direito para que a vida ocorra. E aí nós vamos ter, né, uma certa reflexão a partir do momento de onde se inicia a vida em termos biológicos, em termos bioéticos. Então, a gente vai conversar um pouquinho na noite de hoje sobre essa visão, né, da doutrina e alguns aspectos bioéticos e éticos associados a isso. Se nós vamos ver na literatura espírita, nós vamos encontrar também em algumas obras complementares, principalmente nas obras, né, de André Luiz, né, nas suas obras que falam e retratam sobre a vida espiritual, bastante conteúdo referente à temática do aborto. No capítulo 17 do livro Vida e Sexo, por exemplo, que é um livro de Emmanuel, na verdade, nós vamos encontrar, né, uma narrativa sobre a importância da família e também sobre essa questão, né, de como o aborto é visto sob a ótica espírita. Isso aqui embasa muito, muito do que se fala e do que se tem de noção de aborto na doutrina. Então, se coloca o seguinte, que de todos os institutos sociais existentes na Terra, a família é o mais importante do ponto de vista dos alicerces morais que regem a vida. Com semelhantes notas, objetivamos tão só destacar a expressão calamitosa do aborto criminoso, praticado exclusivamente pela fuga ao dever. Habitualmente, nunca sempre, somos nós mesmos quem planifica a formação da família, antes do renascimento terrestre, com o amparo e a supervisão de instrutores beneméritos, à maneira da casa que levantamos no mundo, com o apoio de arquitetos, técnicos e equipamentos. Deixa eu só fechar um somzinho. Comumente, chamamos a nós antigos companheiros de aventuras infelizes, programando-lhes a volta em nosso convívio, a prometer-lhes socorro e oportunidade, em que se lhes reedifique a esperança de elevação e resgate, burilamento e melhoria. Então, o que a gente observa aqui? Que, na verdade, quando a gente vai falar da questão da vida, né, sob a ótica espírita, quando a gente pensa sob a ótica espírita, que a gente fala do nascimento, né, de você estar falando de um ser que está sendo gerado, você não tem ali um único ser protagonista, que é a mãe. Você tem também a ótica do espírito reencarnante, que também tem o direito à vida, que também deve ter os seus direitos preservados, né? Então, quando a gente olha sob a ótica espírita, a gente está olhando numa visão ampliada, porque sob a ótica da matéria, a gente olha somente para a questão o quê? Da mãe. A mãe, né, que tem o direito de saber o que vai fazer ou não com o seu corpo.
Mas se você imagina que tem um ser, né, que também já tem, né, que precisa dessa encarnação, que precisa desse momento, então é onde se coloca. Emmanuel deixa bem claro nesse texto. Normalmente, companheiros de aventuras pregressas que precisam, né, tem essa programação que é realizada na espiritualidade para que eles retornem aqui na Terra, no nosso ambiente familiar, neste convívio, para que possamos juntos caminhar, para que possamos juntos cumprir determinadas tarefas pertinentes à nossa evolução, né? E aí, continua o seguinte: criamos projetos, aventamos sugestões, articulamos providências e externamos votos respeitáveis, englobando-nos com eles em salutares compromissos, que, se observados, redundarão em bênçãos substanciais para todo o grupo de corações a que se nos vincula a existência. Agora, Emmanuel nos adverte, e aí eu grifo aqui em azul: se, porém, quando instalados na Terra, anestesiamos a consciência, expulsando-os de nossa companhia, a pretexto de resguardar o próprio conforto, não lhes podemos prever as reações negativas. E então, muitos dos associados de nossos erros de outras épocas, ontem convertidos no plano espiritual em amigos potenciais, fazem-se hoje. E isso ocorre em todas as comunidades na Terra, em inimigos recalcados que nos entranham a vida íntima, com tal expressão de desencanto e azedume que, a rigor, podem nos infundir mais sofrimento e aflição que se estivessem conosco em plena experiência física, na condição, por exemplo, de filhos problemas, impondo-nos trabalho e inquietação. E aí, Emmanuel nos convida a uma meditação a respeito do aborto delituoso, para que possamos reconhecer nele um dos grandes fornecedores de moléstias de etiologia obscura e de obsessões catalogáveis na patologia da mente, ocupando vastos departamentos de hospitais e prisões. Então, isso aqui a gente vai encontrar lá no livro Vida e Sexo, de Emmanuel, né? E a gente tem também a literatura, como eu disse anteriormente, a gente vai encontrar bastante subsídios para isso nas obras básicas, né? Se a gente pega o Livro dos Espíritos, por exemplo, nós vamos encontrar das questões 132 a 148 uma série de questões que falam sobre a importância da encarnação dos espíritos. Por que é tão importante? Por que encarnamos? Por que essa experiência aqui na Terra é importante, né? E aí, quando a gente continua no estudo do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta, né, para os espíritos quais as consequências que tem para o espírito o aborto, né? Isso lá na questão 357. E os espíritos vão responder. Para o espírito, né, quando ocorre o aborto, é uma experiência nulificada, que ele vai ter que recomeçar. Então, todo aquele planejamento que ele faz para reencarnar, todas aquelas esperanças que ele traz, todo aquele desejo que ele traz de se modificar, né, aquilo ali vai ser abortado. E não necessariamente por sua vontade, mas pelo desejo de outrem. E aí é onde muitas vezes isso se converte em mágoas, né, em sentimentos negativos em relação àqueles que optaram por essa saída, né? Então, por isso que Emmanuel, na mensagem anterior, né, nos adverte quanto a isso, né? Porque há conexões mentais que são estabelecidas. E aí, na questão 358, Kardec continua, né, tentando entender essa questão do aborto e vai questionar, né, para os espíritos se constitui, então, crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação. E aí os espíritos respondem: uma mãe, ou quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida a uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. E aí, o que a gente vai observar é que muitas pessoas falam assim:
Mas por que isso, né? Por que que é um crime, né? Por que a gente usar um termo tão forte? Na verdade, né, é um crime contra a nossa própria consciência, contra aquilo que muitas vezes nós planejamos. Quando a gente estuda, por exemplo, a doutrina, e que nós vamos estudar nessa coleção de André Luiz sobre a vida no mundo espiritual, em que a gente vai tendo maior conhecimento, né, nós vamos entendendo que, na verdade, né, o que nos diferencia aqui e lá é basicamente uma percepção ampliada que nós temos quando nós nos desfazemos dessa vertente material, que muitas vezes nos limita, né, numa compreensão maior em relação a quem nós somos. E quando nós estamos, né, despojados dessa veste material, né, que nos limita e que tem um porquê disso, né, nós vamos entender quando estudamos as obras básicas, nós passamos a ter uma visão ampliada e nós vamos entender que no processo que nós temos evolutivo, é necessário, então, que nós passemos a desenvolver em nós potências da alma que nos levem o mais próximo possível daquele que foi um exemplo para nós. Porque no nível que nós nos encontramos de evolução, o nosso maior exemplo aqui encarnado na Terra foi quem? Jesus. E Jesus nos ensinou, antes de mais nada, que amar. Amar-nos uns aos outros. E quando nós nos encontramos na Terra, muitas vezes o exercício desse amor, ele é prejudicado por vivências e experiências equivocadas, onde nós, ao invés de progredirmos e continuarmos indo na direção da luz, nós nos comprometemos ainda com sombras. E dentro desse contexto, né, nós vamos observar que a reencarnação ela se torna importante no sentido em que nós vamos retornar a essa experiência material, buscando o quê? Retomar convivências, retomar, né, experiências com aqueles que foram nossos desafetos, né, nossos algozes ou nossas vítimas do passado, para que possamos agora reescrever uma nova história. Uma nova história que não vai ser avaliada por um juiz, por um tribunal, mas será avaliada pela nossa própria consciência. E aí, para a gente ter um exemplo, né, para aqueles que gostam de ter exemplo, né, e não ficar somente na esfera, né, de perguntas e respostas, eu recomendo a leitura desse livro Missionários da Luz. Nesse livro, há uma parte muito importante que, para aqueles que querem entender esse processo de reencarnação, que é uma parte em que eles falam sobre a reencarnação do Segismundo. E são usados pelo menos 2 capítulos do livro para relatar um momento em que Segismundo é preparado para o retorno à vida na Terra. E o instrutor Alexandre, ele vai narrando, né, para aqueles que o acompanhavam naquela missão, né, os fatos precedentes àquilo. Porque eles chegam até uma casa onde há um casal, né, encarnado, por nome de Adelino e Raquel, e ele vai narrar toda a trajetória desse casal até aquele momento e os mecanismos pelos quais, as dificuldades pelas quais eles precisam atuar junto àquela família para que Segismundo consiga, né, ter a oportunidade de reencarnar naquele lar. E então há uma história na qual, no passado, Segismundo matou Adelino, e Adelino hoje tem verdadeiro pavor, né, de imaginar, né, a possibilidade de ter aquele que foi o seu algoz do passado voltando como seu filho, tendo uma experiência com ele em sua residência, né? Então, em um determinado momento, né, ele coloca assim... Ana. Oi? Alguma questão? Posso continuar? Então, eles continuam... Alô? Oi? Alguém quer falar alguma coisa?
Vou continuar então. Então vamos lá. E aí eles colocam assim: está examinando a lição? Repare as singularidades da vida espiritual. Essa é a frase do instrutor que está orientando André Luiz e seus amigos durante esse momento. E ele diz assim: Adelina e Raquel são espíritos associados de muitas existências em comum. Eles partilham o mesmo cálice de dores e alegrias terrestres. Na atualidade, os seus corpos repousam um ao lado do outro, no mesmo leito. Entretanto, cada um vive um plano mental diferente. É muito difícil estarem reunidas nos laços domésticos almas da mesma esfera. Raquel, fora dos veículos de carne, pode ver, por exemplo, sua avó, com quem se encontra ligada no mesmo círculo de elevação. Adelino, porém, neste momento só conseguirá ver Segismundo, com quem se encontra ainda preso, imantado em ondas e forças de ódio que ele deixou, imprudentemente desenvolver-se de novo no seu coração. E o trabalho desses espíritos, neste momento, nesta narrativa, é justamente acompanhar Adelino no desdobramento que ocorre durante o momento do sono, para que ele possa encontrar Segismundo, que na espiritualidade encontra-se profundamente arrependido do que fizeram no passado e busca esta oportunidade de reencarnar, de voltar nessa experiência. E eles tentam, através desse momento, né, esclarecer Adelino para que ele possa, então, aceitar Segismundo no seu ambiente e ele possa retornar. Então, não vou contar a história toda do livro, espero que vocês busquem conhecer, mas é uma história muito bonita, mas já dou aqui o desfecho é bacana, né? E Segismundo consegue retornar nessa família. Inclusive, é interessante a leitura, porque ela nos permite compreensão a respeito até do nosso planejamento encarnatório mesmo, como ele é feito. Nos mostra, inclusive, assim, detalhes, etapas. No planejamento de Segismundo, por exemplo, está prevista uma doença cardíaca em determinada faixa etária, para que ele pudesse, né, trabalhar determinadas questões do seu passado. Então, é um livro que eu recomendo bastante a leitura a vocês, mas que para o nosso bate-papo de hoje, né, eu trouxe no sentido de mostrar um pouco para vocês, sinalizar o quanto os mecanismos que estão envolvidos com o retorno de um espírito à vida material, né, com a vinda de um espírito à vida material, são mecanismos complexos, há muito planejamento, né? Então, por isso que às vezes é difícil a gente olhar só sob a ótica da matéria, né? Então, existe um trabalho, né, que foi publicado por um cientista social numa revista chamada Religião e Sociedade, agora no início de 2020, em que ele fez um estudo, né, sob a ótica de ciências sociais, sobre a visão que os espíritas têm do aborto. E ele publicou esse estudo nessa revista Religião e Sociedade. E ele diz o seguinte, que a gestação ela é entendida como um complexo processo espiritual que envolve uma malha de relações morais e que atende ao direito de um determinado espírito de reencarnar e cumprir suas necessidades evolutivas. Um imperativo que o Espiritismo busca proteger contra uma suposta noção equivocada de determinação individual. Entender os fundamentos dessa compreensão, né, ele fala que informa, né, que dá como parâmetro até mesmo os discursos das associações médico-espíritas, e que é um movimento que é importante a gente entender isso para a gente localizar o lugar do que ele chama de kardecismo, e que a gente entende que é o espiritismo, né, mas que sob a ótica dele de cientista social é o kardecismo, nas controvérsias públicas sobre aborto e mapear as suas estratégias de legitimação. Então, na verdade, eu quis frisar, eu trouxe essa frase do Alain, né, para o nosso estudo de hoje, apesar de não ser uma literatura espírita, mas falar de espiritismo, mas porque
é isso, falar de aborto sob a ótica espírita é muito complexo porque a gente está olhando numa ótica que vai para o além, né? A gente não está olhando só sob a ótica da matéria. E aí lá no livro Ação e Reação, lá André Luiz também fala mais uma vez da questão do aborto. E traz assim, imaginem vocês a matriz mutilada ou deformada de uma mesa de cerâmica. De certo que o olheiro não se utilizará dela para a modelagem de um vaso nobre, mas aproveitar-lhe-á o concurso em experimentos de segunda ou terceira classe. A mulher que corrompeu voluntariamente o seu centro genésico receberá no futuro almas que viciaram a forma que lhes é peculiar, e será mãe de criminosos e suicidas no campo da reencarnação, regenerando as energias sutis do perispírito, por meio do sacrifício nobilitante com que se devotará aos filhos torturados e infelizes de sua carne, aprendendo a orar, a servir com nobreza e a mentalizar a maternidade pura e sadia, que acabará reconquistando ao preço de sofrimento e trabalhos justos. Né? Então, a gente vai observar mais uma vez, em mais uma obra, né, de André Luiz, mostrando para a gente a questão do compromisso, né, que nós temos com aquele espírito reencarnante. Né? Nós não estamos pensando, né, quando a gente pensa a ótica espírita do aborto, não é somente sob a ótica da matéria, mas é sob a ótica do espírito. E aí, a gente chega num ponto que muitos quando leem essas obras podem ficar com a sensação que mas então existe um julgamento, né? Deus é juiz que vai condenar aqueles que praticam o aborto, aqueles que cometem crimes. A gente ouviu falar a palavra crime aqui. Então, para o Espiritismo é um crime cometer um aborto. E aí, antes da gente prosseguir falando, né, de aborto, a gente abre aqui uma exceção, abre um pouco para a gente falar da visão espírita dessa questão do que é um julgamento, do que é crime, do que é condenar, quem condena, né? Tem gente que pergunta assim, quer dizer então que se eu fizer um aborto eu vou para um umbral, né? Tem gente que fala assim, se quer dizer então que se eu fizer um aborto, né, eu estou fadada ao sofrimento. Deus castiga? E aí a gente pergunta, Deus vai castigar alguém? E a verdade é que a gente ainda está muito longe de compreender e entender a grandiosidade de Deus. Mas tem uma obra do Herculano Pires que chama Concepção Existencial de Deus. É um livrinho da editora Paideia. Eu gosto demais desse livro. E é um livro no qual ele tenta um pouco trazer para nós uma concepção do que seria Deus, porque a gente vai encontrar Deus nas obras espíritas, lá já na questão 1 do Livro dos Espíritos, que pergunta o que é Deus, né? Então a gente entende assim, uma inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, mas a gente ainda tem dificuldade de entender esse Deus, né? E aí a gente pensa Deus como pai, porque fica mais fácil, né? Já que ele criou, para a gente a percepção do que cria é pai protege, então fica mais fácil a gente compreender e ter essa percepção de Deus dentro de uma esfera material daquilo que é perceptível para nós, né? Sendo que quando a gente começa a expandir um pouco, né, o nosso entendimento, a gente começa a ver o quê? Que Deus, na verdade, Deus não é um juiz. Deus não é alguém que vai direcionar e vai dizer assim, você está fazendo certo, você está fazendo errado, eu vou te condenar. Quando a gente pergunta assim, se eu fizer um aborto, eu vou viver no sofrimento porque eu fiz isso, né? Tipo, se eu cortei o dedo de alguém, na outra vida eu vou nascer sem dedo, na verdade eu não estou pensando na lei de amor, eu estou pensando na lei de Talião, que a gente já sabe que é uma lei que não é o que é vigente para nós. Quando a gente vai entender a lei de amor que Jesus nos ensina, a gente entende dentro de uma outra percepção, né?
numa ótica que é muito próxima ao que Herculano Pires trabalha, em que ele diz que o homem é o seu próprio juiz. E o que o Herculano Pires quer dizer quando ele fala isso, que o homem é o seu próprio juiz? Ele diz isso tanto aqui na Terra quanto no além, porque ninguém vai pedir contas do que você fez. Né? Apesar de muitas vezes a gente pegar a literatura espírita e a gente ter essa visão, mas a verdade é que quando a gente estuda, a gente vai entender o que nós somos espíritos, que nós temos o livre-arbítrio. Nós fomos criados simples e ignorantes, temos o livre-arbítrio, temos capacidade de nos desenvolver para nos aperfeiçoarmos e trabalharmos as nossas potências divinas, trabalharmos o bem que há em nós, né? Mas nós imaginamos sempre, trazemos aquela ideia antiga, né, de que ao desencarnarmos vamos encontrar um tribunal onde viramos assim, você fez bem, você fez mal, você... Mas essa dubiedade de sentimentos, né, o bem e o mal, essa polarização, ela é uma coisa que ela existe muito nas novelas, nos romances, na vida cotidiana. Há muito poucos que sejam verdadeiramente só maus ou só bons. Todos nós ainda estamos num processo, no nosso estágio evolutivo, em que nós ainda temos as nossas sombras, mas também já temos muita luz, né? E o que Herculano Pires traz para nós é uma justiça divina onde o próprio ser se defronta com a imagem do que foi e do que é. E ele consegue perceber aí o tanto de evolução, o tanto de coisas que ele já evoluiu, porque o tribunal de Deus nada mais é do que a nossa própria consciência. É a consciência de cada um de nós e funciona com a regularidade absoluta das leis naturais. Nós não somos julgados por ninguém, mas pela nossa própria consciência. Daí a fatuidade, né, quando a gente pensa nos julgamentos religiosos, das indulgências e dos sacramentos. Então, Deus, quando Herculano Pires relata como sendo Deus o existente, né, é um Deus que partilha conosco das nossas provas existenciais. E por que a gente traz isso? A gente traz porque muitas vezes, ao ler, né, esse conteúdo, a gente fica assim, é um crime, vai ser punido, vai sofrer, mas cada um de nós está num momento evolutivo. Então, é importante a gente entender isso, que quando a literatura espírita coloca é um crime contra o outro, sim, haverá mágoas, sentimentos, porque há um outro espírito reencarnante que precisa retornar e que conta conosco nesse processo, porque foi feita uma programação, sim, mas nós também, né, vamos contribuir no futuro para esse sofrimento, porque vai aparecer a culpa, vai aparecer a dor, nós vamos nos conectar com o sofrimento do outro, né? Então, tudo isso tem como base a nossa consciência, né? E aí, a gente tem uma situação em que no Livro dos Espíritos, né, os espíritos dizem a Kardec, nesse caso aqui, a gente pode acontecer o aborto, né? É quando a doutrina espírita aceita a questão do aborto. Então, está lá na questão 359 do Livro dos Espíritos. Então, dado o caso que o nascimento da criança pusesse em perigo a vida da mãe dela, haverá crime em sacrificar-se a primeira para salvar a segunda? E aí os espíritos respondem: preferível é se sacrifique o ser que ainda não existe a sacrificar-se o que já existe. E aí a gente faz aqui um parênteses para trazer à pauta algo que entrou bastante nas redes sociais, nos jornais nas últimas semanas, que foi o caso de uma menina de 10 anos, vítima de violência sexual, que ela realizou um procedimento de aborto, né, aos 10 anos de idade. E que foi, né, e que essa circunstância como um todo envolveu, né, elementos políticos, religiosos, que trouxeram ali à tona uma série de discussões, impactos sobre a realização do aborto por parte dessa criança. Os espíritas, apesar de serem contrários à prática do aborto,
são favoráveis à prática do não julgamento e colocam a situação dessa criança dentro da ótica dessa pergunta 359. Uma vez que é uma criança de 10 anos, com os seus órgãos ainda não plenamente formados, que um risco de uma gravidez nessa faixa etária é extremamente alto, ela poderia ter riscos à sua saúde, à sua vida, né? Uma gravidez antes dos 16 anos de idade é algo bastante comprometedor. Então, na verdade, né, não haveria nem porquê todo esse alarde a respeito especificamente desta questão desta criança, né? Na verdade, quando a gente olha a ótica do que aconteceu, houve uma invasão da privacidade dessa família, dessa criança. E nós, como espíritas, devemos nos indignar, sim, não contra o aborto que foi praticado numa decisão acertada e que nós entendemos, né, por respeito ao corpo da criança, né, a questão psicológica que envolvia aquela família, mas também nós devemos nos indignar contra a violência sexual. Porque uma coisa que o espírita também não pode, né, fazer é achar assim, isso é karma, veio nessa família porque tem que passar por essa prova, está passando por isso porque fez A, B ou C na vida passada. Espírita que fala isso é porque não entendeu nada do que estudou no espiritismo. Por quê? Quando a gente estuda o espiritismo, o que a gente vai aprender? Que nós fazemos, né? Nós temos as nossas experiências aqui na Terra, nós temos os nossos desafios existenciais e muitas vezes nós falhamos naquilo que nós planejamos antes de encarnar. Muitas vezes nós nos direcionamos para um caminho equivocado, sim. E muitas vezes nós escolhemos retornar, né, para essa vida com desafios bastante elevados, assim, que alguns podem olhar e falar assim, nossa, como ele suporta tal desafio. Alguns escolhem, por exemplo, virem numa vida extremamente miserável. E aí, nós espíritas vamos olhar e vamos dizer assim, ele está passando fome porque na outra vida ele foi perdulário, deixa ele passar fome? Isso não é ser espírita. Porque o espírita ele vai se indignar com aquilo e ele vai buscar soluções e saídas para ajudar naquilo. Então, no caso da fome, ele vai buscar inicialmente uma atitude primária de minimizar a fome e a dor, e num segundo momento ele vai trabalhar para que a sua vida inteira ele possa proporcionar, na medida do possível, elementos para uma sociedade mais justa, mais igualitária, onde não haja tantas pessoas que dependam e que não tenham um mínimo para viver. Quando a gente pensa na violência sexual, a mesma coisa. Nós não devemos silenciar, nós não devemos achar é natural que está passando por isso porque fez isso A, B ou C na outra vida. Não, não existe isso, né? Está passando por isso e nós temos consciência, nós sabemos, nós devemos sim tomar as providências que nos são cabíveis, mas sempre com muito cuidado, com muito respeito ao outro, né? Com muito... eu estou vendo aqui que a Maria Cristina levantou a mão. Você gostaria de fazer uma pergunta agora ou você quer deixar mais para o final, Maria Cristina? Não, você pode concluir a sua ideia, porque eu queria fazer um questionamento seu. Tá, joia. Então, a gente tem que ter muito cuidado só com a forma como a gente se posiciona. O André Trigueiro, recentemente, ele até colocou isso numa das suas palestras, sabe? Porque a gente tem muitas pessoas que são vulneráveis e a gente acaba, muitas vezes, né, achando aquela postura assim, isso aí é porque é da vida. E não é. Se nós vemos uma coisa que foge daquilo que é um padrão, nós devemos nos posicionar, tá? Então, a gente vai ver o quê? Que, no caso específico do espiritismo, né, o que a gente vai ver é que a formulação dos discursos religiosos que são contrários ao aborto, ele vai muito além de um enquadramento metafísico que afirma um aspecto sagrado da vida. Né? Nós temos uma preocupação concreta com aspectos que são evolutivos e kármicos, né, que complexificam os entendimentos sobre temas fundamentais como vida, direito secular e bioética.
porque há questões que ainda não estão muito claras e que quando a gente vê os relatos, por exemplo, da Associação Médico Espírita, as pessoas perguntam assim, mas o embrião, quando é que tem vida? É quando você tem a concepção ou só com 3 meses, quando você já começa a ter o desenvolvimento mesmo, né? Então, isso gera questões. Gera tantas questões que a Associação Médica... Roberta, Oi? Roberta, com 3 meses o bebê já está completamente formado. Exatamente. Então, você já tem vida. E a Associação Médico Espírita coloca para a gente que quando você tem a concepção, você já tem vida. Então, quando você tem um embrião, você, na verdade, você não sabe, mas você já tem vida ali, né? Aquele zigoto já é. Então, na verdade, você não pode necessariamente, quando você pensa, né, nessas questões genéticas de congelamento, você não pode descartar. Eles são contra você descartar por causa disso, né? Então, assim, o zigoto já é vida, né? Com 3 meses você já tem vida ali. Então, na verdade, você não tem o que discutir, né? Você já tem vida ali, né? Então, vai muito além da questão individual que a gente coloca no início. Vai uma questão que vai também dos direitos daquele espírito que está reencarnando, que tem aquele planejamento ali bastante definido. Eu sempre me pergunto assim, no nosso estágio evolutivo, será que nós já somos capazes, né, de decidir coisas tão complexas de forma ética e de forma dentro da espiritualidade, dentro das questões maiores? E por que eu estou dizendo isso? Alguns países onde o aborto já foi legalizado, tem sido realizada a prática em questões, por exemplo, que favorecem eugenia. Então, na Islândia, por exemplo, onde o aborto é legalizado, segundo as estatísticas, os fetos diagnosticados com síndrome de Down foram abortados em 100%. Na França, a estimativa é que 77% dos fetos com Down estejam sendo abortados, e nos Estados Unidos, 67%. Eu peguei uma matéria hoje falando que no Reino Unido também, onde tem sido discutida a questão do aborto, isso também está aumentando o número de abortos de fetos com síndrome de Down. E aí a espiritualidade é tão sábia, que ela faz o seguinte, ela coloca, né, para essas questões desafiadoras, ela não manda mais com Down, né? Ela manda com outros transtornos que você não consegue pegar em exame genético. Mas isso aqui é para mostrar um pouco, né, o quanto a gente, em termos ainda de evolução, de ética, de moral, a gente ainda está, né, num trabalho, né, e que a gente está em processo ainda. Então, determinadas coisas, né, a gente às vezes se posiciona de forma até radical, vamos ser contra o aborto e vamos discutir, né, algumas excepcionalidades, porque talvez nós não estejamos ainda num ponto com maturidade, né, de discutir claramente, né, sob a ótica que nós temos, que é a ótica espírita, né, isso, porque como é que a gente vai chegar para alguém que só pensa na matéria e vai dizer assim para a pessoa, olha só, você tem uma vida ali desde a concepção, ele tem uma trissomia, ele vai ter uma alteração, você vai ter trabalho com ele a vida toda, mas isso vai ser importante para você, porque vocês têm toda uma existência, né, um compromisso espiritual, você pediu por isso na espiritualidade, você desejou isso, você já tem esse compromisso, mas a pessoa só acredita no aqui e agora. Então, quando a gente pensa em termos políticos, em termos de legislação, a coisa fica muito difícil. Por isso que hoje o posicionamento das federativas é contrário à legalização nesse sentido, né? E aí tem gente que chega assim, mas fiz um aborto, e agora? Né? Será que eu vou ser condenada porque eu fiz esse aborto? Será que, né? O que isso significa? Então, na verdade, a gente vai pensar o seguinte, quem fez aborto, né? Quem já fez aborto, quem já viveu essa experiência, o mais importante não é pensar no que aconteceu no passado, mas é o viver a partir de agora. Se já tem um entendimento, né, da doutrina, se a doutrina hoje já é capaz de nos esclarecer, de trazer um entendimento, né, de que, na verdade, tem um espírito que está reencarnando ali, que existe um compromisso, que a nossa postura a partir de agora seja de trabalhar para que a gente não faça mais o aborto, ou que a gente trabalhe com aquelas pessoas próximas, né, para que a gente permita, né,
que a vida se sobreponha, né, à morte, né, ao aborto, e que o amor seja a essência divina, que o amor seja superior a qualquer coisa, né? Porque é isso que é o espiritismo, nada mais é, né? O espiritismo não é uma doutrina de julgamentos, não é uma doutrina proibitiva, não é uma doutrina, né? É uma doutrina de esclarecimento, é uma doutrina de amor, é uma doutrina cristã, é uma doutrina que nos convida a cada dia ao exercício do cristianismo, a viver o dia a dia, né? O amor na prática, dentro daquele entendimento que todos nós somos espíritos falíveis, que ainda temos inúmeras dificuldades, né? E que a gente precisa, né, na verdade, entender isso, nos respeitar. E aí, quando a gente pega, por exemplo, os livros, né, das obras básicas, quando a gente pega tudo, e que a gente pega aquele texto que a gente leu, por exemplo, do César Said, no início, que fala perdoe e perdoe-se, que nós sejamos capazes de perdoar aqueles irmãos que ainda encontram-se equivocados porque não conseguem entender a dimensão da vida, e nós nos perdoemos também, caso nós tenhamos, né, realizado nesta ou noutras existências, né? Porque o mais importante é a gente entender, né, isso, que cada um está no momento evolutivo, cada um está num processo, né? E que a gente precisa entender o momento de cada um. Então, é isso, né? Que nós possamos ter um entendimento, e nós espíritas, quando nos perguntarem assim, qual a sua posição a respeito do aborto? Que a gente seja capaz de dizer, como espírita, eu sou contrária ao aborto, mas eu respeito, né, o momento do meu irmão, e eu não julgo, porque assim como ele pode estar no momento equivocado nessa esfera, eu tenho tantas outras que eu estou equivocado. Mas se me for possível trabalhar para a divulgação, para manter a ideia, né, de que a vida ela é soberana, que eu vou trabalhar por isso, né? Então que a gente faça, né, essa campanha em favor da vida sempre,